O novo haki de Sanji e Zoro já foi mostrado por Oda e eu posso provar. A maneira com que cada um venceu sua luta contra as calamidades, respectivamente King e Queen, mostrou um novo poder que irá acordar entre eles. Nós sabemos que a maior extensão de poder que existe hoje em One Piece é o haki. Cada vez mais, enquanto a gente se aprofunda e chega no fim da obra, a gente vê novas utilizações para o haki, que funcionam tanto quanto para lutas normais, mas principalmente para lutas contra usuários de Akumas no Mi. E principalmente para a luta do Zoro, o Oda já deu uma grande pista sobre o que pode ser e o que realmente vai ser a última habilidade do Zoro com relação a um haki especificamente. Já o Sanji, a gente viu na luta dele contra o Queen uma diferença na utilização do haki, coisa que a gente não tinha visto anteriormente, como se ele fosse o único a fazer aquela habilidade funcionar daquele jeito. Logo depois a gente viu nos últimos capítulos que o Law deu uma outra utilização para o haki. Não sabemos se cada um dos personagens que já apareceram vão conseguir fazer isso, mas então a gente deixa isso aqui. Então, vamos pensar exatamente sobre as habilidades que Zoro e Sanji irão despertar relacionadas ao haki. Mas antes, se você gosta de One Piece e não quer perder nenhuma novidade sobre essa obra maravilhosa, eu te convido a se inscrever aqui no canal, que você acompanha tudo sobre o mangá e o mundo de One Piece. Vamos então começar com Sanji. A gente sabe atualmente as habilidades são basicamente o haki da observação e o haki do armamento básico. Ele não mostrou nenhuma utilização avançada, pelo menos que a gente tem noção, sobre a maneira com que o haki do armamento consegue infligir dano internamente no corpo do usuário. A gente não viu ele fazer isso, e ele também não utilizou nenhum tipo de haki da observação avançado. Claro, isso é muito hipotético, porque o haki da observação, principalmente, possui diversos usos. Ele é um haki que tem uma extensão muito grande. Por exemplo, a gente viu o Usopp utilizando ele de uma maneira diferente do que o Luffy usa. O Usopp não utilizou ele para desviar de um golpe, para entender qual era o movimento do inimigo e desviar dele, mas sim para ser um verdadeiro sniper e conseguir acertar tiros em longas distâncias, entender aonde estava exatamente o alvo, qual que era o alvo, até mesmo a aura daquele alvo. Então o haki da observação dele é completamente diferente, e é uma tristeza que a gente não tenha visto ele utilizar melhor em batalha, quando a gente viu o pouco que ele fez no arco de Wano. Já o de Sanji, a gente sabe que possui uma capacidade de fazer um radar no mapa um pouco grande também. Ele é maior do que o do Luffy e o do Zoro, porém ele não conseguiu atingir níveis maiores, como por exemplo a previsão futura que o Luffy possui atualmente. E a verdade é que eu tenho muita curiosidade de saber como seria ele utilizando esse haki, porque a gente viu na luta contra Queen, principalmente, que as suas capacidades físicas aumentaram gradativamente ao passar da luta, por conta dos seus genes da Germa e também por conta de sua própria velocidade, que já era acima do nível. Ele conseguindo fazer isso, talvez ele conseguisse chegar no nível do Snakeman em velocidade ou até mesmo mais alto, o que poderia dar uma grande luta com relação a personagens velozes. E no momento eu não consigo pensar em nenhum personagem que faça isso no bando do Barba Negra, e a gente vai falar sobre isso, especificamente sobre a luta do Zoro contra alguém do bando, porque é uma interessante. Tanto que anteriormente a gente viu ele utilizando a velocidade dele junto com esse haki para desviar até mesmo da previsão futura do Katakuri, acertando ele com a goma de mascar. Ele conseguiu ser mais rápido que nem o Katakuri conseguiu prever os seus movimentos. Isso não faz ele alguém que consegue prever o futuro, mas sim que ele possui um haki bem avançado mesmo. Ele já mostrou isso em outros momentos, como por exemplo em Pankazar, para alcançar o Kinemon debaixo d'água, coisa que necessitou de uma diferença de espaço bem grande, já que o Kinemon estava já afundando fazia um tempo. E ele até mesmo consegue entender um pouco das emoções da pessoa, né? Isso já era muito falado anteriormente, já que o haki da observação, como eu falei, ele possui várias vertentes sobre como ele funciona, e além dele conseguir ver
a posição das pessoas, ele também consegue entender a intenção, a força, as emoções delas, como a gente viu, por exemplo, com a Viola. E até mesmo quando o Luffy encontra a Bonnie naquele cubo de gelo gigante, naquele iceberg, ele vê o Luffy falando e concorda, vendo que ouviu a voz da senhorita, que no caso era a Bonnie. Mas então, a gente sabe das capacidades do Haki da observação do Sanji, ele vai aumentar ainda mais? Claro, sempre existe a possibilidade dele alcançar a previsão futura, mas eu acho que isso vai ficar para um outro membro do bando do Chapéu de Palha. Para outros dois, na verdade. O que eu acho que o Sanji vai conseguir ampliar as suas forças, na verdade, pelo menos nesse momento, é o Haki do armamento, já que ele na luta contra Queen demonstra fazer uma utilização completamente diferente do Haki do armamento. A gente vê que ele estava utilizando aquilo não exatamente para bater com o Haki do armamento e manter o seu corpo ainda mais rígido e ainda mais forte. Na verdade, ele estava utilizando o Haki para criar chamas ainda mais quentes. Fazendo isso, o seu corpo, junto com a genética da Germa, fazia o corpo dele suportar essas chamas e ele conseguia utilizar elas em níveis mais altos. Tanto que a chama se tornou azul depois de um tempo. Afinal, as chamas azuis são mais quentes do que as vermelhas. E eu acho que essa vai ser um maior upgrade que ele pode ter com relação às suas habilidades. Claro, ele pode aprender a previsão futura, mas eu acho que o melhor ponto de evolução dele nesse momento é o Haki do armamento, já que ele já possui um Haki da observação bastante avançado, apesar de não estar em outros níveis. Eu acho que essa habilidade pode transformar a perna dele em uma máquina de luta bem grande, já que temperaturas muito altas podem ser inimigos a mais contra seus oponentes. Mas deixa aí nos comentários o que você acha que o Sanji vai ter aqui da observação avançado, previsão futura, ou ele vai ter um armamento melhor, conseguindo causar danos internos aos seus oponentes, utilizando as chamas, talvez estender isso, a gente não sabe exatamente como funciona uma logia utilizando esse haki junto com o seu golpe, então seria possível um pensamento de que o Sanji faria isso também, já que o corpo dele é completamente alterado geneticamente. Vamos então para o Zoro. Este que possui, além dos dois hakis, também possui o haki do rei, uma habilidade que foi despertada durante sua luta contra o King. Zoro sempre foi um personagem que recebeu muito teasing sobre isso de ter o haki do rei, sobre ele ser intimidador e tudo mais. Mas na luta contra Kaido, a gente vê até mesmo a afirmação de que ele possuía mais ou menos um haki do rei. Foi uma pergunta, Zoro não soube responder porque ele não tinha conhecimento sobre isso. Porém, quando a gente vê a luta contra King, ele de fato desperta essa habilidade. E o haki realmente floresce nos momentos mais tensos, né? Além dele usar o haki do rei já normal, apesar dele não ter intimidado ninguém a cair assim, né, pelo menos não de maneira proposital, ele conseguiu utilizar uma maneira avançada. Eu acho que isso tudo foi parte do feito da Emma, já que você precisa doar muito do seu corpo e do seu haki para ela, então para controlar aquela espada ele precisou estar em seu extremo, estar em seus limites, e a gente sabe que o haki floresce nessas situações. Duas habilidades do haki do armamento são expressivas, assim como Sanji era melhor que seus dois companheiros do trio monstro, Zoro é melhor do que Luffy e Sanji no armamento, possuindo o melhor entre eles, pelo menos em questões básicas. Ele não demonstrou ter capacidade de utilizar ele avançado, mas em questões normais, em situações onde ele só precisa usar o Ryu, digamos assim, ele consegue de fato estender essa habilidade a um nível ao qual o Luffy não tinha chego, pelo menos anteriormente. Conseguindo causar dano até mesmo em Pika, que se botou, né, naquela armadura feita de haki, ele conseguiu simplesmente cortar ele como se não tivesse tanta dificuldade. Mas novamente, esse aqui não é o ponto. Eu acho que o Sanji e o Zoro vão trocar de lado nesse momento. Sanji aumentando a capacidade do seu haki do armamento, enquanto o Zoro aumentando sua capacidade do haki da observação. Ele consegue utilizar
mas não tem feitos muito grandes com relação ao hack da observação. A gente viu que dá uma sensação de que ele muda isso um pouco durante a luta contra King, tentando perceber o que ele precisava fazer, o que King fazia, o que estava acontecendo naquela luta para que ele conseguisse sair vencedor. E ele de fato consegue sentir presenças com facilidade, como a gente viu anteriormente, como por exemplo na Ilha dos Tritões. Ainda assim, ele precisa mostrar mais, eu acho que esse é o melhor momento para ele. O que ele precisa fazer com o hack da observação, na minha cabeça é um pouco óbvio. Ele vai lutar provavelmente com Shiryu da Chuva, o usuário da Akuma no Mi da invisibilidade. Uma Akuma no Mi que teoricamente tem um contraponto que é o do Sanji querer essa Akuma no Mi e o Zoro iria enfrentar ele. É um pouco curioso isso, mas eu acho bastante interessante. Ele, para conseguir desviar dos golpes, a gente não sabe a extensão total dessa Akuma no Mi, se ela consegue diminuir até mesmo a presença, a força de vontade, a intenção, por exemplo, de acertar um golpe. A gente não sabe o que ela faz, se ela consegue esconder isso também, ou se o haki consegue ultrapassar isso. Mas se esse for o caso dela conseguir esconder, ou se o próprio Shiryu conseguir esconder, Zoro vai precisar ter um pouquinho de velocidade, além de ver um pouco no futuro para lutar contra alguém que é simplesmente forte e invisível. E eu acho que isso é uma possibilidade bem grande, já que o Zoro é um espadachim, o Shiryu é um espadachim. Eu acho que essa seria a melhor luta, e com o fato dessa Akuma no Mi existir, eu acho que isso pode ser a oportunidade do Zoro mostrar uma melhora no seu haki da observação. Talvez não para esse momento, mas para o futuro, com certeza. Se você gostar, não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário, se inscreve aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários o que você acha. Zoro vai ter uma melhora no haki do rei? Um novo tipo de haki do rei, será? Vamos discutir isso logo logo com um vídeo sobre o Luffy com um novo hack também. Existem muitas possibilidades. Eu vou ficando por aqui e deixando vocês com essa. Fui!